capítulo 4, o que é uma vida cristã? Será se ser cristão é estar participando de correntes, de campanhas, de monte, de jejuns, de sacrifício? Será se vida cristã é isto? O que é uma vida cristã? À luz da Bíblia, não é à luz do que eu acho, do que eu entendo, mas à luz da palavra, porque você precisa de saber como é uma vida cristã à luz da Bíblia, porque à luz dos homens nós já conhecemos. Então vamos conhecer nessa carta de Paulo, no capítulo 4, uma vida cristã. Vamos ver o que a gente pode absorver desta passagem para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, Efésios capítulo 4, versículos 1 em diante. Paulo disse assim, é um apelo, né? Paulo fazia um apelo para as pessoas poderem viver como cristãos. Ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo, viu? Há um só corpo, a igreja é uma só. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que é o do Espírito, a fé, dom de Deus, e o Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Você sabe que esse todos aqui não é todos na totalidade, é todos eleitos de Deus. Que esta palavra, que essa primeira parte aqui, que Deus nos ajude a entender como é ter uma vida cristã à luz do Evangelho. Será se estar na graça é poder fazer o que eu quero? Será se estar na graça eu poder viver na carne sem culpa? Será se eu estar na graça eu não respeitar o meu próximo, nem a Deus? Será se isso é estar na graça? Eu ser um bebedor de cerveja? Eu ser um mentiroso, um adúltero, e bater no peito: Abba Pai, estou salvo? Será se isto é um comportamento de um cristão, meu Deus? Esta vergonha que nós estamos observando pelas mídias, pelas redes sociais, pelo Brasil e fora do Brasil, e o mundo inteiro está despejando esse tipo de comportamento pobre, totalmente pobre de Deus, totalmente distante, longe de uma vida correta à luz de Deus. Eu oro, Senhor, para que todos nós sejamos recuperados na mente, que a nossa mente seja recuperada, porque foi estragada pelo sistema, e agora está sendo estragada pela libertinagem, pelos libertinos. Meu Deus, nos ajude a levar o equilíbrio, como aquela família que me ligou dizendo: o Senhor é um pastor equilibrado, que prega a verdade com equilíbrio. Meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado por eu poder estar aqui representando um reino santo,
um reino puro, um reino do Filho do seu amor, aonde há curas, aonde há saúde, aonde há paz, aonde há harmonia que vem do Evangelho. Eu oro em nome de Jesus. E se vocês creem assim, diz amém. Vamos dar-lhe um aplauso ao nosso Senhor, pode? Obrigado, meu cooperador fiel. Obrigado, meus cooperadores, que me ajudam a realizar um culto especial para Deus. Olha, Deus está feliz. Deus está feliz com você. Você agradou o coração de Deus, você vai receber um presente de Deus ainda hoje. Recebe aí? Receberemos um presente de Deus hoje. Qual o presente que Deus vai nos dar? Nos permitir que cheguemos até amanhã. Amém? Glórias a Deus. Recebe isso como presente? Eu recebo. Cada dia que passa, ele, né? Cada mês, né? Cada ano, cada... Glórias a Deus. Vida cristã. O que é uma vida cristã? Porque você sabe que os apóstolos de Cristo, os primeiros apóstolos de Cristo, saíram por aí pregando a ressurreição, pregando que Jesus ressuscitou, fazendo milagres. Pedro curou, os outros discípulos de Cristo fizeram milagres. A pregação de Pedro converteu-se 3.000 pessoas. Então foi uma obra maravilhosa, muito poderosa, sabe? Houve uma operação milagrosa através de Deus, através da vida dos apóstolos. Mas até então, eles não eram chamados de cristãos. Só bastou o apóstolo Paulo surgir, só bastou o apóstolo Paulo aparecer com estas revelações, porque foram as revelações de Paulo, quando Paulo começou a ministrar, a falar, a dar testemunho, que as pessoas começaram a entender o que verdadeiramente era ser cristão de verdade. Diz a palavra em Atos que a igreja foi chamada eles foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia. Porque Paulo, fervorosamente, dedicadamente, ele usou do poder da ressurreição que estava sobre ele para ensinar o evangelho. Olha lá, teu telefone parou lá. Então, vida cristã. O que é uma vida cristã à luz da Bíblia? Paulo, primeiro ele fala de uma unidade de fé. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu estou preso. Escute aqui, irmão, escute aqui, olha para cá. Quando ele fala assim, rogo, pois eu, prisioneiro no Senhor, ele não estava se queixando, porque essa carta aqui ele escreveu quando ele estava preso. Ele não estava se queixando porque ele estava na prisão, não. Ele não estava falando de uma prisão, cadeia. Ele não estava falando de prisão, algema, corrente nos pés. E ele estava acorrentado, preso, mas quando ele diz que ele era prisioneiro, não era disso que ele estava falando. Ele estava falando de uma prisão de envolvimento com Deus. Ele falou: eu estou totalmente envolvido com Deus. Eu não tenho como fugir de Deus. Eu estou como se eu estivesse... Ele estava preso, então quando ele escreve, ele olha para a prisão, para as cadeias que estavam nele, e falou: eu estou assim com Cristo. Ele não estava amarrado a Cristo numa corda ou numa corrente, mas ele se sentia na alma como se ele estivesse preso. E ele diz: eu como preso do Senhor, ele não falou, eu estou aqui prisioneiro por causa do Senhor. Ele falou, eu sou o prisioneiro no Senhor. Eu sou prisioneiro no Senhor. Eu não estou preso aqui. Eu estou preso no Senhor.
Por isso que para ele não importava a condição dele estar preso, porque quando ele estava preso, ele evangelizou a guarda pretoriana toda do palácio. Ele evangelizou gente da mais alta sociedade. Então uma pessoa presa, ela não tem capacidade, ela fica deprimida. Ela fica angustiada, as pessoas estão presas dentro de casa, tem um monte de gente com depressão. E Pedro e Paulo dizendo, eu estou preso no Senhor, eu quero que vocês estão aí fora, eu estou aqui, vocês estão aí fora, quero que vocês façam o seguinte, ande de modo digno. Eu não posso ir lá para fora, mas aqui dentro eu ando de modo digno, aqui dentro eu dou testemunho do meu Deus. Então vocês que estão aí fora, mande essa carta, entregue essa carta para a igreja, para as igrejas de Éfeso, que era mais do que uma. Leve essa carta e diga para eles, olha, ande de modo digno da vocação, de uma vocação quer dizer, chamado de Deus. Você está aqui, porque você está aqui, porque você foi chamado por Deus para estar aqui. Você não está aqui porque você está com dor na barriga, ou porque teu filho drogou-se, ou porque tu adoeceu, ou porque tu está com problema de dinheiro. Não, você está aqui. O fator número 1 é porque você é uma ovelha do Senhor. Você é um escolhido do Senhor. Diga, eu sou um escolhido do Senhor. Olha o teu irmão, diga para ele, você é um escolhido do Senhor. Pastor, você é um escolhido do Senhor. Ele falou, vocês têm uma vocação. Ande de modo digno de uma vocação. Que foste chamado. Nós fomos chamados com uma vocação, com um decreto, com um desígnio, para andarmos de uma maneira, mas só que eles não sabiam como iriam andar. Eles precisavam de um instrutor, de alguém que tenha recebido de Deus, qual é a maneira que eu agradaria a Deus. Porque se eles fossem seguir Moisés, eles iam matar animais, eles iam se sacrificar, eles iriam fazer obras da lei, e estas obras da lei não iriam agradar a Jesus Cristo. Então Paulo falou, olha, você quer agradar a Deus, você quer se tornar um prisioneiro igual a mim? Então faça o seguinte, seja uma pessoa humilde. Seja uma pessoa com mansidão. Seja uma pessoa com longanimidade. Seja uma pessoa que suporte uns aos outros. Tem pessoas muito difíceis, amado, de conviver. Você sabe disso? Muito difícil. Mas nós somos salvos. Nós temos algo dentro de nós que nos capacita a suportar o insuportável. Para nós que somos de Deus, que temos o seu Espírito, não existe nada insuportável. Nós podemos suportar tudo naquele que nos fortalece, tudo. Então isto se chama vida cristã. Ele fala, olha, versículo 3, esforçando-vos diligentemente, se esforça, para que eu vou me esforçar? Por preservar a unidade do Espírito. Como é que se quebra a unidade do Espírito? Dizendo que um tem mais poder, que o outro tem menos poder. Dizendo que aquela irmã é poderosa, aquela irmã é fraca. Dizendo que aquele irmão é uma unção, aquele irmão é uma negação. Isto não estão guardando a unidade, porque o Espírito é o mesmo. O que está em mim é o que está em você. O dom e o chamado pode ser diferente, mas o poder é o mesmo. Quatro. Olha, vida cristã. Um cristão tem que saber uma coisa: há somente um Espírito. Na tua vida, na vida do crente, só há um Espírito. Como que você vai aceitar você ter o Espírito de Deus e você ir em algum lugar e alguém pôr a mão na sua cabeça,
Só porque você está com uma dor na cabeça, uma dor na coluna, você teve um problema não sei aonde, ou com alguma coisa na família, alguém colocar a mão na sua cabeça e dizer: Satanás, diabo, demônios que está aí perturbando, botando essa dor na cabeça. Não pode, sabe por quê? Não pode, porque nós só há um Espírito em nossa vida. Não tem dois Espíritos, não. O Espírito Santo mora na tua vida, ele habita na sua vida, ele não sai da sua vida, ele não te deixa nunca. Então, a igreja cristã ela tem que saber que há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamado a uma só esperança. Qual é a nossa esperança, amado? A nossa esperança é que Jesus Cristo um dia vai voltar. Essa é a esperança do crente. A nossa esperança não é que nós vamos ter um Brasil, não vai ter mais essa oposição, não vai ter mais a corrupção. Não, irmãos, para acabar com a corrupção, Deus já tentou acabar com a corrupção uma vez. Quem sabe disso? Quem sabe? No tempo de Noé. Mas não adiantou. Porque a corrupção está onde? Está no homem. Você é corrupto. Eu sou corrupto. O que não nos permite viver praticando a corrupção? Porque nós aprendemos que temos uma vida cristã para viver nesta terra. E uma vida cristã, um cristão não pode ser corrupto. Um cristão não pode ser mentiroso. Um cristão não pode ser adúltero. Um cristão não pode ser fofoqueiro. Um cristão não pode ser avarento, mentiroso. Não pode. Porque não casa com uma vida cristã. Uma vida que vai mexer com os outros. Irmãos, se você não manifestar o Cristo vivo, você não vai mexer com a tua família. Você não vai mexer com ninguém. As pessoas não podem nem me seguir, mas que elas olham para mim e falam: esse cara tem Deus. Ela não pode nem aceitar você, mas ela vê Deus na vida de vocês. Sabe por quê? Porque vocês têm uma conduta, uma vida cristã. Vocês acreditam que há um só Senhor. Quem acredita que há um só Senhor? Como é que se chama Ele? Então, quando nós queremos viver uma vida cristã, nós abandonamos os outros senhores. Senhor Santo Antônio, Senhor Maria, Senhor Jorge, Senhor... Não. Só tem um Senhor. Diga, Jesus Cristo. Então, nós abandonamos qualquer recurso, qualquer Cristo Redentor. Não, vamos lá pedir a bênção do... Não, amado. Nós já somos abençoados pelo Cristo vivo, amados. Precisamos não, mas você tem que ir na Aparecida para você começar a se aparecer. Não, amado, você não precisa de Aparecida para se aparecer. Você é de Deus. Diga, eu sou de Deus. Isto é uma vida cristã. Uma vida cristã que acredita numa só fé. Pastor, ora por mim que o senhor tem muito mais fé do que eu. Não tenho. Eu não tenho. A Bíblia diz em Romanos 12, 3, não precisa ir lá, que Deus repartiu uma medida e deu para cada um. Em Tito capítulo 1, versículo 1, diz que a fé pertence aos eleitos de Deus. E eu estou aqui pregando para os eleitos de Deus. Diga, eu sou um eleito de Deus. Diga, a Bíblia fala que eu sou eleito de Deus. Eu digo por mim, se eu não fosse eleito de Deus, eu não estaria aqui. Se você não fosse um eleito de Deus, lembra onde você estava? Lembra como você era? Lembra, irmã? Lembra, Cláudio? Lembra? Se você não fosse eleito de Deus, você estaria lá no mesmo lugar que você estava. E Deus nos traz para a sua maravilhosa luz, e Ele, através de Paulo, vem nos oferecer uma vida cristã. Ele fala, eu rogo que vocês façam isso. Agora, o santo ministério é um serviço dos santos. Versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Cristo, com a proporção do seu dom que Ele deu a cada um de vocês. Aí diz,
Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons. Ele concedeu dons a quem? Aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão aquele que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também não é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastores, com vistas o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade, da medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos. Por que Deus, através de Paulo, não quer que a igreja seja uma igreja de menino? Porque o menino não consegue ter uma vida cristã. Porque o menino não vai abraçar a vida cristã. O menino não vai ter responsabilidades. O menino, ele não tem compromisso. O menino vai quando quer. O menino faz quando sente vontade. A pessoa que tem responsabilidade, ela não faz as coisas porque ela sente vontade. Ela faz as coisas porque ela foi chamado para fazer isso. Ela foi chamada por Deus. Essa é a diferença. Aí Paulo fala aqui do versículo 17, vida cristã, e isto portanto digo no Senhor, e testifico, que não mais andeis como também andam os gentis, não na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como é que andava o gentil? O que é os gentis aqui? Os gentis quer dizer aquelas pessoas que não conheciam a Deus. Quando eu andava sem conhecimento de Deus, misericórdia. Quando você andava sem conhecimento de Deus, misericórdia. Então ele fala, você não pode mais andar como você andava quando não conhecia Deus. A gente não podemos nem passar perto de algumas posições que nós ocupávamos antes de conhecer a Deus. Paulo falou, até pensar nas coisas que nós fazíamos é vergonha para nós. Como é que andavam os gentis? 18. Cegos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Porque alguém que fica adorando uma estátua, tem ídolos na sua casa, na sua vida, então essa pessoa vive como um ignorante. Por não conhecer Deus, eles vivem por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, isto aqui é um comportamento de gente que não tem nada a ver com Deus, e nós não podemos cair nesta arapuca, amados. Eu quero ver Deus sempre, sabe, ouvir o meu clamor, ouvir minhas petições, porque Deus, uma vez Jesus fez milagres, né? Como ele sempre fazia e faz até o dia de hoje. Aí alguém falou, não pode, ele fez milagre pelo espírito do demônio. Todos os milagres que são feitos aqui, são feitos porque aqui é uma igreja cristã, e Deus habita no meio da igreja cristã. Uma igreja que honra a Cristo. Pastor, mas não é fácil. Claro que não é fácil. De vez em quando, nós escapulimos. Por isso que nós estamos na escola. A igreja não é um clube. Uma igreja não é um ringue. Você vê umas igrejas que parecem um ringue. Isso aqui é um ringue, uma luta de telequete. Quem lembra do telequete? Telequete? É telequete. Engraçado esse nome, né? Pegar pelo cabelo, né? Puxa assim. Tem igreja que parece um telequete. Que o pastor pega o membro não, que eles não têm nem membro, eles não têm nem as pessoas como membro do corpo de Cristo, eles têm as pessoas como fonte de ganho. Isso aqui é uma fonte de ganho. Irmão, vocês não são fonte de ganho, vocês são fonte de água viva. O que rola dentro de vocês é o Espírito do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, amado, é para Deus. Oh, meu Deus. Essa hora que não passa, a hora que sai correndo.
Então, amados, irmã, uma vida cristã, ela tem começo, ela tem meio, e ela um dia vai ter um fim. Pelo menos aqui na terra. Quando nós estivermos com o Senhor, Paulo fala que um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. Aí isto tudo aqui que o pastor está lendo, não vai ter mais ninguém para ler isto para a gente. Não vai precisar mais de ler a Bíblia. Não vão precisar mais de fazer orações. Nós vamos ficar diante de Deus louvando e cantando e adorando a Jesus Cristo. Porque o comportamento é para cá. Essa vida cristã não é para lá, é para cá. Porque quando nós fomos transformados, isto tudo aqui, essa vida de mentira, vida de carne, não vai ter mais. Não vai precisar dessa sã doutrina de um comportamento cristão. Quando ele chega aqui no versículo 22, ele diz: no sentido que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe. Então, se eu não quero, por que a maioria dos seres humanos estão na prática da corrupção? Você viu, está acompanhando a reportagem? Vai preso um, vai preso outro, vai preso um. O cara tá doido, pressão vai lá para cima, vai infartar. Eles ficam todos doentes, viu? Quando eles vão presos, fica todo mundo doente, tá tadinho, está morrendo. Por causa dessa corrupção. Por isso que a igreja, ela é importante para isso, porque a igreja, ela doutrina. Que nem uma igreja, vamos tirar o capeta de todo mundo, e depois do capeta sair, vai todo mundo ficar bem. Não tem capeta. Se você receber o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, você está blindado para sempre. Esse Espírito é a garantia que tu vai se encontrar com Jesus Cristo. Quem tem Ele? Então você é de Deus. Assim seja. Assim disse o Espírito Santo. Vamos! Dá-lhe um aplauso ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Vamos ficar de pé. Cristão. Oxe, eu amo vocês, cara.